acertando, se está errando. Mas eu tenho aprendido, queridos, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar também, que a nossa vida tem que estar o tempo todo nas mãos do Senhor. E nós temos repetido isso aqui, porque a gente vai errar. As nossas escolhas nem sempre vão ser as melhores escolhas. A nossa abordagem com as pessoas nem sempre vai ser a melhor abordagem, vai ser aquela que devia ser. A nossa forma de falar nem sempre vai ser a forma de falar que é mais adequada, porque nós somos humanos, a gente faz essas coisas, né? A gente tem dias bons, tem dias que não são tão bons assim, que a gente consiga ser a mesma coisa nesses dias, bons e ruins, mas tem dias diferentes. Mas o que a gente não pode perder, e aí faz parte de toda a igreja, é a presença do Senhor aqui. E a unidade de propósito. Sabe o que é unidade de propósito? É o que nós vamos falar nesta manhã. Unidade de propósito. Nós nos frustramos quando nós não temos o mesmo propósito. Nós nos frustramos quando nós estamos envolvidos em obras ou em movimentos que não têm o mesmo propósito que eu tenho. Mas quando nós temos unidade de propósito, nós sabemos para o caminho que nós queremos caminhar. E todas as pessoas estão direcionadas para aquele caminho. E que bom que nós temos vocês aqui. Que bom que nós temos homens e mulheres que estão amadurecendo e maduros no Senhor também. Porque o dia que eu não estiver nos meus melhores dias e de repente deixar de dar atenção a uma pessoa, o pastor Luiz Daniel está aqui, o pastor Luiz Daniel falou assim: eu vou dar atenção àquela pessoa ali porque o pastor Edson deixou de dar atenção. O Wagner está aqui, o Wagner falou assim: eu vou dar um abraço naquela pessoa ali, porque o pastor Ezio hoje não está nos melhores dias dele lá, e nós temos unidade no nosso propósito. Nós queremos caminhar para o mesmo caminho. Você tem o exemplo dos dois, mas isso vale para o Calvino, para o Ailton, para todo mundo, para todos nós aqui. Isso vale para cada um de nós. Cada um de nós. Porque nós sabemos das nossas falhas, conhecemos as nossas falhas, mas sabemos que nós somos unidos num propósito que é muito maior do que a nossa própria vida, que vai além de nós. Abre sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos hoje. Na verdade, nós vamos ler uma caminhada, pensando em alguns textos. E eu queria que você entendesse, querido, que as frustrações, elas vêm quando nós estamos com os propósitos desalinhados. Um casamento que um tem um propósito e o outro tem outro propósito, isso vai trazer frustração. Porque quando você idealiza um casamento, você idealiza da forma que você imagina. Ah não, vou chegar lá, vai ser assim, e vai acontecer de tal forma. Quando você idealiza uma profissão na sua mente, mas o teu propósito, você não sabe qual é o propósito exatamente daquela profissão, ou do lugar que você vai trabalhar, você chega ali e você se frustra. Imagina, você tem todo um sonho de salvar as baleias. Aí você chega lá e vê que o pessoal que está ali, que devia estar interessado, não está interessado tanto assim. Está mais interessado em alimentar os tubarões. Aquilo foge do seu propósito. E aí você se frustra. E você acaba, às vezes, se adequando aos propósitos do lugar. Quando é profissional, ah não, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você se adapta. E às vezes é necessário mesmo. É necessário isso. Nós vivemos uma geração que não quer se adaptar às coisas. Quer só buscar os seus próprios prazeres, os seus interesses, e quem sabe que a vida nem sempre é assim. A vida nem sempre é assim. Às vezes a gente escolhe uma coisa porque é aquilo que é o melhor para a nossa família naquele momento. E não é a nossa vontade. E quando é que a gente não se frustra quando essas coisas acontecem? Quando nós sabemos o porquê que nós estamos fazendo isso. Quando nós estamos ligados no propósito que é maior do que as nossas escolhas. Meu propósito é maior do que as escolhas, e deve ser. E a igreja, ela tem um propósito muito claro. E nós vamos contar histórias aqui de momentos em que os propósitos dentro do povo de Deus não estavam alinhados. Lucas 19, do 36 ao 38, nos diz assim: enquanto ele prosseguia,
o povo estendia os mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Esse texto ele conta do momento, e aí muitos dos livros intitulam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pedro e os discípulos de Cristo e ele fala muito claramente isso no livro de Lucas, nesse capítulo 19, se você continuar lendo, você vai ver. Jesus ele olha para Jerusalém e ele fala assim: olha, não é assim que era para ser Jerusalém, não era essa cidade que eu tinha para você, e vocês hoje se alegram com isso e com aquilo, mas vocês ainda não entenderam o propósito. Mas ele cria que eles iam entender o propósito. E no momento em que Jesus entra, havia uma perspectiva em Pedro e em alguns dos seus discípulos de que Jesus viria para atender um propósito particular deles, que era um propósito para o povo, mas era algo com o qual eles tinham sonhado e na forma que eles tinham sonhado durante toda a vida. Jesus vai vir, o Cristo vai vir e vai nos dar vitórias sobre todos os nossos inimigos. Eu vou me alinhar com esse homem porque eu percebo nele uma capacidade de liderança, uma capacidade de juntar pessoas no entorno dele que eu nunca percebi em outro. Eu vou me alinhar com esse homem porque quando ele fala, as multidões vêm atrás dele. Chegou a hora de nós vencermos o Império Romano, que é quem está sobre nós. Esse poderia ser o propósito da maioria dos discípulos dele. Outros podem ter se aproximado dele somente pelos milagres, pela cura, na expectativa de ser curado. Outros podem ter se aproximado dele somente pelo pão, que era escasso, mas quando ele pregava, normalmente ele ia e alimentava também a multidão. São propósitos diferentes, são propósitos diversos. Propósitos diversos. E nesse primeiro momento, quando Jesus entra em Jerusalém, e todas as pessoas começam a glorificar e exaltar ao Senhor, e alguns perguntavam assim: quem é este? Quem é este homem? E aí as pessoas diziam assim: ele é o filho de Davi. E por que eles faziam referência ao filho de Davi? Porque a linhagem de Davi era a linhagem real, eram aqueles que iam governar, que governavam Judá. Então ele é o homem que Deus mandou para que nos governe. Ele vai ser rei em Israel e vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Esse era o propósito. Vamos seguir este homem que vai nos dar vitória. Sabe, queridos, quando nós falamos isso, nós corremos o risco de pensar assim: não, mas eu sei que Jesus não veio para me dar esse tipo de vitória bélica contra o Império Romano. Mas às vezes nós diminuímos o propósito de Cristo às nossas próprias vontades também, porque eu também tenho as minhas vontades. Ah não, ele é aquele que veio para me dar uma vida melhor, ele é aquele que veio para trazer paz ao meu casamento. Tomara que meu marido se converta, tomara que a minha esposa se converta, para que Jesus venha e traga paz ao meu casamento. Essas coisas todas ele faz porque ele é poderoso, mas essas coisas todas ele faz alinhados com o propósito maior dele, que é de salvar, que é de transformar, que é de reconciliar o homem e a mulher consigo, porque é para isso que ele veio. Nós não tínhamos condição de sermos reconciliados com ele, porque nós somos pecadores e vivíamos no meio e éramos dominados pelo pecado. Nós não tínhamos condição de voltar e nos ligarmos novamente a Deus. Então ele fala assim: existe um caminho para fazer isso, que é mandando o meu filho para que morra na cruz por vocês. Sabe, queridos, prestem atenção nisso. É como se nós não pudéssemos e não podíamos mesmo por nós mesmos alcançar. Nós temos um Deus que ele cria o ser humano, e o ser humano opta por estar distante dele, por se afastar dele. E ele fala assim: agora esse ser humano ele não consegue mais ligar, ele não consegue mais colar, ele não consegue mais restaurar aquilo que ele rompeu. E aí ele fala assim: é necessário que eu faça algo extraordinário para retomar essa ligação. Não tem história de um Deus que ama tanto assim, de alguém que faça dessa forma. E aí ele envia o filho dele para que morresse por nós, porque havia um preço a ser pago para que nós pudéssemos estar
unidos com Ele novamente. E Ele paga o preço. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos caminhar, orar, sabendo que Ele ouve o nosso clamor, que Ele ouve a nossa oração. E é por isso que nós somos igreja. É por isso que nós somos igreja. Porque Ele nos comprou. Porque Ele pagou o preço por nós. E é por isso que nós somos igreja. Quando o povo viu que Jesus entrava, houve uma grande festa. Chegou o rei. Mas você sabe o que foi acontecendo aos pouquinhos? O discurso de Jesus era: olha, o meu reino não é desse mundo, não é daqui que eu sou. O meu reino não é esse, não é como vocês estão pensando. Já já eu vou ser morto. Esse começa a ser o discurso de Jesus. Jesus, possivelmente, o semblante de Jesus, quanto mais perto do momento da sua morte foi chegando, mais ele ficava entristecido. O segundo texto que nós vamos ler, que está em Lucas 22, 49 e 53, está no momento bem perto do momento que Jesus seria entregue. E ali você vê que o semblante dele já não é mais o mesmo. E ele chega perto dos discípulos, ele já não está com toda aquela alegria, e ele fala com eles assim: vigiem, vocês estão dormindo enquanto deviam estar aqui comigo. Se vocês soubessem o que eu vou sofrer, se vocês soubessem o que vai acontecer comigo, vocês não estariam dormindo, vocês estariam agarrados comigo, vocês estariam do meu lado. Preste atenção nisso, querido. Muitas vezes as situações passam, o tempo passa, e às vezes nós queríamos muito uma pessoa que estava do nosso lado, mas que não pode estar, ou porque ela viajou, ou porque aconteceu alguma coisa. E quantas vezes a gente fala assim: eu queria mais 5 minutos com aquela pessoa, queria mais 10 minutos do lado dela, queria mais 2 abraços, mas já não dá mais. Era isso que Jesus estava falando para eles. Ele falou assim: olha, se vocês soubessem o que vai acontecer, vocês deviam estar acordados, vigiando comigo, para que vocês não vacilem, para que vocês fiquem firmes. E aquilo angustia Jesus. Ele sai para orar, e ele volta, e os discípulos dele estão dormindo, cansados. E até Jesus, era normal que os discípulos dormissem? Era, gente, estavam cansados. Mas até Jesus se angustia. E ele fala assim: olha, se vocês soubessem o que vai acontecer. Mas ele sabia. Os outros não tinham certeza ainda. Ele fala: se vocês soubessem, vocês não podem vigiar comigo, vocês não podem estar junto comigo, não podem fazer. Lucas 22, 49 ao 53. Depois que passa esse momento, enquanto Jesus ainda estava falando com eles, logo depois da ceia, também da última ceia, Judas vem com um grupo de pessoas. E ele vem com a intenção de entregar a Jesus. Prestem atenção. Nós estamos falando de um primeiro momento onde Jesus tem uma entrada triunfal em Jerusalém, onde todos achavam que ali iniciaria-se o ministério messiânico, o reino messiânico de Cristo em Jerusalém. O povo viu, as pessoas estavam vendo um apoio que eles nunca viram. Aquilo acendeu uma esperança no coração deles. Só que era uma esperança desalinhada com o propósito de Cristo. E quando a esperança não está alinhada, ela gera frustração. E agora, a multidão que vem até Jesus não vem para coroá-lo como rei, vem para prendê-lo. Pouco tempo depois da entrada triunfal, porque ele não correspondeu às expectativas deles, porque havia um desalinhamento de propósitos, Jesus agora vem uma multidão em direção a ele, mas para prendê-lo. Percebem, gente, que o propósito, o não alinhamento do propósito, ele gera frustração, e a frustração muitas vezes gera mágoas, tristezas, que acabam machucando outras pessoas também. E no momento que, ao verem o que ia acontecer, o que ia acontecer? Jesus seria preso. Aí é que mostra que eles não tinham entendido mesmo. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas?
Em outras traduções, Senhor, é agora que a gente ataca? Chegou a hora? Porque nós estamos esperando esse momento. Porque se nós, talvez, na cabeça de alguns deles, porque se nós pegarmos as espadas agora, todo o povo vai pegar também. Vocês viram como ele te recebeu lá? Então, se o Senhor declarar agora um brado de guerra, vamos lá, agora vamos derrotar o Império Romano, vai ser um momento em que todo o povo também vai pegar as suas armas e vai atacar. Mas Jesus responde totalmente diferente do que eles esperavam. Então um deles feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocou na orelha do homem e o curou. Enquanto havia ira, havia raiva dos inimigos, eles são os inimigos, vamos atacá-los, vamos destruí-los. Jesus, ele demonstrou amor por aquelas pessoas, ele demonstrou carinho. E queridos, aí o coração dos discípulos também se frustrou. Pedro não sai para pescar, não volta para pescar e não nega Jesus somente porque teve medo. Pedro estava confuso. Ele não tinha certeza que Jesus era o Cristo, porque na cabeça dele o Cristo era para ser outra coisa. Na cabeça dele não podia o Cristo ser tomado pelos romanos, ser preso pelos romanos. Havia um desalinhamento de propósitos. Caminhavam juntos, comiam juntos, viviam juntos, mas não estavam no mesmo propósito. A igreja do Senhor, queridos, precisa caminhar em um propósito. Para isso, nós aqui precisamos deixar muito claro qual é o nosso propósito como igreja, qual é o nosso chamado. Nós temos às quintas-feiras aqui um culto de oração, um culto de busca do Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor restaura famílias, nós cremos que o Senhor abre portas de trabalho, abre portas de emprego, nós cremos tudo isso, mas tudo isso só acontece para a honra e para a glória do nome dEle, para que o propósito dEle seja feito, para que o propósito dEle seja concluído, para que Ele alcance, para que nós alcancemos a possibilidade de viver o propósito dEle em nós. Todas essas são ações, são secundárias. Para a gente que está vivendo aquilo é algo tremendo, algo maravilhoso, mas são secundárias para a obra, e a obra é maior do que nós, queridos e queridas. Para nós entendermos o propósito, nós precisamos entender que depois da morte de Cristo, grandes revoluções, grandes movimentos aconteceram ali em Jerusalém. Os cristãos foram perseguidos, os cristãos não tiveram vida fácil, mas eles tinham entendido o propósito. E aí quem tinha voltado para pescar, não voltou correndo para ser servo e servo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem tinha negado a Jesus, agora era aquele a quem o Senhor tinha colocado a responsabilidade de conduzir a igreja dele. O que perseguia os cristãos tem um encontro com Deus e fala assim: Senhor, de agora em diante, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eles haviam entendido qual era o propósito do Senhor. Essa é uma transformação, queridos, de vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não deixa que aqueles que o buscam permaneçam frustrados. Lucas 24, do 1 ao 8, por favor. Lucas 24, do 1 ao 8, Jesus morreu, foi crucificado, uma morte vergonhosa, uma morte designada aos piores ladrões. E aquelas pessoas se afastam, os discípulos se afastam dele, mas queridos,
Os planos do Senhor não se frustram. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, depois da morte de Jesus, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas foram colocar especiarias no corpo de Jesus. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, porque não há pedra que possa manter Jesus fora do seu propósito. Mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens com roupas resplandecentes colocaram ao seu lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Jesus não ficou na cruz. Jesus não ficou na cruz. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Ele habita em você. Ele habita na igreja do Senhor hoje, queridos e queridas, em nome de Jesus. Pode passar, por favor. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí o que ele faz agora? Alinha os propósitos. Agora ele alinha os propósitos. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Queridos, ali os olhos deles foram abertos. Se você ainda está vivendo no momento da frustração, é porque o Senhor ainda não abriu os seus olhos. Mas se você buscar, Ele vai abrir, e você vai entender que Ele continua sendo Deus, e que o controle continua nas mãos dEle, porque Ele é o Senhor.